Bom dia, irmãos. Mais um domingo que Deus nos proporciona para estar na presença dEle, para adorar, cultuar, estudar a sua palavra. E a escola bíblica, mais um domingo, se apresenta para mais um estudo da palavra de Deus, onde a gente vai estudar a lição número 12 da nossa revista Compromisso, na reta final do nosso segundo trimestre. E temos uma lição hoje que vai ser apresentada pelo nosso pastor José Carlos de Medeiros Torres. A lição que vai ser apresentada tem o título Jesus orienta seus seguidores. Jesus aqui na reta final do seu ministério, no caminho de Jerusalém, para encarar as autoridades, para ir ao seu julgamento, sua condenação, sua morte, sua ressurreição. E Jesus dá aqui as últimas orientações, instruções aos seus seguidores. E hoje vamos ter a oportunidade de estudar os capítulos 24 e 25 de Mateus, que encerra assim todos os eventos de Jesus Cristo no seu ministério. Nós vamos ler, convido os irmãos para ler, nessa abertura da nossa EBD, lá do capítulo 24, alguns versículos, 3, 14, 27, 30, 34 e 36, esses versículos salteados para focar bem o conteúdo da nossa lição, sendo que o versículo 34 vai ser o versículo do nosso texto áureo. Então, vamos fazer essa leitura para, já de antemão, termos o entendimento da lição que vai ser apresentada, o estudo que vai ser apresentado pelo pastor José Carlos Torres. Capítulo 24, verso 3, diz assim: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora o verso 14. Diz assim o verso 14: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Partir agora para o verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Verso 34, que é o nosso texto áureo: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Finalmente o verso 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Que Deus abençoe assim a sua palavra, lida aos nossos corações. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe do hino 114. Esse hino tem o título de A Vinda do Senhor. Tudo contextualizando esse hino com a nossa lição, fazendo associação à lição. A mensagem desse hino vai nos enriquecer com o entendimento do estudo desse domingo. Depois que a gente cantar esse hino, que vai ter o acompanhamento
da nossa irmã pianista, Lúcia Maria, família pastoral cantando para nos ajudar, né, abrilhantando assim essa introdução do nosso EBD. Vamos ter depois desse cântico a oração intercessória, que vai ser apresentada pela nossa irmã e aluna Heloísa Ferreira Mesquita. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o sol da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo no céu explodir, eu irei com Jesus encontrar. Oh, que dia fastoso esse dia de ser, quando o sol da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo em te ver. Oh, que dia fastoso esse dia de ser, quando o sol da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Bom dia, irmãos. É um motivo de alegria neste momento, né? Mesmo que à distância, compartilhar com os irmãos esse momento que vamos agora, né, participar da Escola Bíblica Dominical, né? E o estudo, né, que vai seguir agora. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse estudo, que Deus esteja, né, nos abençoando com esse estudo. Amém? Oramos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por mais esses dias, Senhor, que tu nos deste, nos concede, Senhor, de estarmos neste momento, Senhor, junto com os irmãos, em comunhão, Senhor, aqui, Senhor, mesmo que alguns à distância, Senhor, e aqui, Senhor, e aqueles que vão poder estar presentes aqui, Senhor, daqui a pouco também como culto, Senhor, mas neste momento nós queremos te pedir, Senhor, pelo estudo bíblico que vai acontecer agora, Senhor, pelo professor, Senhor, que vai estar, Senhor, falando da tua palavra, do estudo bíblico, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ele, Senhor, aqueles que estão participando, que vão participar, Senhor, desse estudo. Então, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento das coisas que são tuas, Senhor. Neste momento, eu quero te pedir também pelo culto, que logo após também, pelo pastor que vai estar trazendo a mensagem, para esse domingo, Senhor, abençoado, que nós tiramos, Senhor, para todos os dias pertence a Ti, toda honra e toda glória devemos dar a Ti. Mas que neste momento, nesse dia, Senhor, possamos, Senhor, te agradecer por tudo isso que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, não por merecimento, mas por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que prazer enorme nesta manhã do dia 20 de junho de 2021, estarmos juntos, nós que temos estado separados,
em função de todos esses protocolos atinentes à pandemia, que já vai vitimando 500 mil vidas mortalmente no nosso país, né? É um número estratosférico de mortes por uma enfermidade, e a gente está caminhando para superar, que não há nenhuma honra disso, só demérito, superar os Estados Unidos, né? Completaram 600 mil mortes, mas mortes que ocorreram principalmente como resultado das políticas equívocas do governo Trump, né? Bem, mas esse é outro assunto, não é o nosso assunto aqui. Hoje, a lição tem como título Jesus instrui ou ensina os seus discípulos, e o ensino que é enfocado é o ensino sobre as últimas coisas, aquilo que se chama, na linguagem técnica, de escatologia, né? Como serão os últimos dias, perguntam alguns, quando acontecerá, perguntam outros, e há ainda aqueles que espertamente exploram muitos fiéis, marcando até data para quando isso venha a acontecer. Os irmãos estudaram a lição e vão ver que o que eu vou dizer está segundo o escopo da lição, embora não siga exatamente os pontos que ali estão apresentados. Eu vou me ater ao texto de Mateus, os irmãos podem ter sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é o texto do chamado Sermão Profético, e depois, até o final dele, e começo do capítulo 25, ou capítulo 25, quando vem algumas parábolas contadas por Jesus, que ajudam a esclarecer ainda mais as atitudes e o comportamento que a gente precisa ter na expectativa de que aconteça o que o texto dispõe. Quero lembrar aos irmãos, primeiro que tudo, que Jesus foi muito pouco explícito, né, com respeito a essas coisas e ao fim dos tempos, como os discípulos diziam, e era própria da linguagem daquela época, no que respeita a marcar tempos e horas e modos como isso aconteceria. Se os irmãos tiverem suas Bíblias em mãos, eu os convido a abrirem no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 a 8. Depois de uma breve introdução de Mateus, falando sobre, de Lucas, o livro, agora estamos em Atos, não no Evangelho de Mateus. Depois dessa breve introdução de Lucas, o texto vai chegando ao momento em que diz assim no verso 2: até o dia, ele esteve com os discípulos até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Pai, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Interessante como os evangelistas são explícitos em mostrarem que a ressurreição de Jesus não foi uma coisa que somente um viu ou dois viram, mas foi testemunhada por muita gente, e agora Lucas esclarece por um período de 40 dias, né? Aconteceram essas aparições de Jesus ressurreto antes que ascendesse ao céu. E diz o texto no versículo 4, os irmãos podem ver: estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Mas aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Era uma expectativa do povo, dentro das suas visões messiânicas, que o reino de Israel fosse estabelecido. E Jesus lhes disse:
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não lhes compete saber coisas como tempos e estações, quando vão acontecer as grandes e providenciais intervenções divinas. Mas quero que vocês saibam, diz Jesus aos seus discípulos, que vocês receberão o poder do Espírito Santo, receberão o Espírito Santo na vida de vocês, Espírito que há de vir sobre vós, e vocês me serão testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este era o sinal que Jesus estava dizendo, que brevemente eles não somente contemplariam, mas a experiência que eles teriam de ação de Deus e da doação do Espírito Santo aos cristãos. Quero também lembrar aos irmãos que, no que respeita à questão da volta de Cristo, que está implícita em toda essa discussão sobre o final dos tempos, é muito interessante a palavra de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, quando ele diz assim: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra, pelo Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos e ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, no meio dessas expectativas todas, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu trago à nossa recordação também um texto muito interessante para essa discussão, que está em 1 Coríntios 15, 50 a 58, em que Paulo, depois de discutir bastante a questão da ressurreição, o que é que significa uma pessoa negar a ressurreição, o que é que significa afirmar a ressurreição, as implicações disso, ele depois, a partir do verso 50, diz assim: eu agora vos digo, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, eu agora quero passar para o texto de Mateus 24, que é o texto do sermão profético. E eu vou lendo e, ao mesmo tempo, tecendo algumas considerações a respeito desse texto muito rico, que é onde devem estar fundamentadas e nossa esperança também com respeito ao que virá. E quanto ao que virá, o que está assentado de forma irrecorrível e de forma inquestionável é a afirmação de Jesus Cristo que ele voltará a segunda vez. Ele só não diz quando, ele só não diz que isso é possível de alguém estabelecer, usando quaisquer que sejam
os mistérios que queiram usar, isso não é possível ao ser humano determinar. E por isso mesmo, a gente precisa estar atento ao que o Senhor Jesus nos diz. Ele diz assim, ele no capítulo 24, diz, o texto diz, ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, já depois disto, né? Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Meus irmãos, quantas vezes na história do cristianismo, no Brasil mesmo, já foram marcados dias, horas e lugares onde Cristo apareceria na sua segunda vinda. Nenhuma dessas profetadas humanas aconteceu. Nenhuma delas. A gente está aqui, o mundo não acabou por causa disso. Por falar em fim do mundo, a gente tece a seguinte consideração. O mundo criado por Deus é finito. Se fosse infinito, seria outro Deus. É finito e, portanto, limitado. Teve um princípio, descrito ali no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, que terá fim. Haverá um fim para este mundo em que a gente vive, pelo menos na forma como nós o conhecemos. Não é? Pode haver uma grande explosão e tudo voltar a ser o caos que era antes de um mundo ser criado, da Terra ser criada e tudo mais. Não é? A gente não sabe. Mas é interessante que existem alguns cientistas trabalhando essa possibilidade e trabalhando à luz da ciência e à luz das conjunturas mundiais que se vão formando. E existe, inclusive, o relógio do fim do mundo, criado por cientistas, não é por loucos, nem por deslumbrados que tentam, nem também por místicos que infundadamente tentam adivinhar, né? Porque eu não creio que isso seja, na realidade, encontrar a revelação de Deus para quando o mundo terminará. E eles dizem, em determinados momentos, que o mundo está próximo do fim, e quando eles dizem está a 1 hora, não significa nesse tempo que a gente conta de relógio. É um tempo fixado por eles, que quem entrar nesse site, o relógio do fim do mundo, vai ver como é que isso é tratado. Mas eles tratam dessa possibilidade de o mundo chegar ao seu final, o mundo como nós o conhecemos. A Terra, o planeta Terra, por exemplo, ou a galáxia em que está o planeta Terra. Então, esse mundo realmente terá fim. É o destino de tudo que é finito. É finito e limitado, chegará ao limite do seu tempo, do seu fim, da sua jornada. E Jesus diz assim, nesse capítulo, mas há algumas coisas que vocês podem prestar atenção. Ele vai dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, mas não se perturbem com isso, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Agora mesmo, quando veio essa pandemia, houve aqueles que vaticinaram que o fim do mundo tinha chegado. E Deus tinha mandado a pandemia para acabar com a vida do ser humano na Terra. Outros disseram que era simplesmente Satanás querendo destruir a humanidade. Focos diferentes, mas todos eles ambos os dois, né? Essas duas vertentes, falando do fim da história humana aqui na Terra. Bem, mas o Senhor diz, essas coisas serão ditas, mas ainda não será o fim. Né?
Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso tem existido constantemente, né? Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, somente o princípio das dores. E então os cristãos que permanecerem fiéis, é a interpretação que dou ao verso 9, serão entregues à tortura, e serão mortos, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ora, para que isso ocorra, é necessário que todas as nações, ou a maioria delas, a maioria absoluta, para se contemplar essa palavra, estariam rejeitando o Evangelho e, ao mesmo tempo, dobradas diante do poder de Satanás. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas uma palavra de esperança muito grande. Mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. O maior sinal que ele apresenta aqui é: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Ainda não foi e parece que não está próximo o tempo em que ele seja assim pregado. Será pregado e em testemunho a todas as nações, só depois virá o fim. Não há, pois, irmãos, indicações quaisquer que nos levem a precipitar conclusões a respeito de tempos, décadas, séculos, milênios em que isso acontecerá. O que a gente sabe é o que Deus diz que vai acontecer em termos apocalípticos, não em termos proféticos. Em termos proféticos pode não acontecer, depende da obediência ou não do povo. E Deus diz é uma coisa ou outra, depende da atitude e do comportamento que as pessoas tenham a respeito do que ele diz. Quando, pois, virdes no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lhe entenda, já houve muitas interpretações disso, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É como pensavam eles que aquilo seria uma coisa muito próxima. Ora, a Judéia praticamente desapareceu da história dos anos para cá, no sentido de ser ali habitação daquele povo que se chamava e se dizia povo de Deus e que perdeu essa bênção, né? Quando rejeitou a Cristo, e essa bênção passou para o povo de Deus que é chamado hoje em Jesus Cristo, que é a igreja, que não significa a igreja institucional. São aqueles que creem em Deus conforme a revelação que Cristo nos trouxe. Então ele fala da grande tribulação e depois ele vai falar da vinda do Filho do Homem. Logo depois da tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, haverá um grande eclipse, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí são os sinais que ele vai mostrando. E vai dizendo: o céu e a terra haverão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. E começa a exortar com relação à vigilância, como devem vigiar os fiéis, os seus fiéis. E diz lá no verso 42, ainda do capítulo 44, digo, capítulo 24: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia nem hora vem o Senhor. Essa aqui é a atitude correta. Devemos viver vigilantes, quer dizer, procurando ser fiéis a Deus em tudo e em todos os momentos da nossa vida, porque nós não sabemos quando Ele virá. Nós simplesmente não temos condições, e o Senhor Jesus não nos dá dicas para que isso saibamos quando é que Deus virá. Portanto, ficai vós apercebidos, porque na hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Depois Jesus conta a parábola dos dois servos, o que é fiel e o que é infiel, e vai mostrando que é da fidelidade e da vigilância constante e em fidelidade a Deus, como os homens se apresentam, os servos de Deus se apresentam, que ele vai fazer prevalecer o amor de Deus na vida dessas pessoas, o Senhor Jesus, né? E essas pessoas serão salvas, irão para a vida eterna e não para o castigo eterno. Aí chega, meus irmãos, aquele texto
extraordinariamente rico, que vai do capítulo 25, desde o verso 31 até o verso final desta parte do versículo, que é realmente o capítulo, o verso 45. E eu quero refletir sobre a vinda de Cristo, especialmente, né, esse fim dos tempos, especialmente com respeito a isso, que é o que nos importa. É a gente saber que Jesus Cristo vai voltar, é a gente viver de forma fiel e vigilante diante da iminência desta vinda, uma iminência, como diz a própria palavra de Deus, 1 ano para Deus é como 1000 dias e 1000 dias como 1 ano. Então a gente não sabe, os tempos de Deus são diferentes dos nossos, os prazos de Deus são diferentes dos nossos. Como a gente não sabe, é importantíssimo que a gente procure a Deus ser fiéis em todos os momentos da nossa vida. Não apenas naqueles momentos quando a gente ache que o Senhor está voltando. Nesse texto, Jesus nos diz algumas verdades, meus irmãos, que são fundamentais. E se a gente se liga no ensino total dele, naquilo que ele põe como mais proeminente, como mais destacado nos seus ensinamentos, aí a gente tem uma percepção muito mais rica e profunda do que é o Evangelho e do desafio maior que o Evangelho vem trazer para as nossas vidas. O texto diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então virá o rei aos que estiverem à sua direita. E aqui eu acho que não é necessário, mas eu vou repisar isso. Jesus não está tratando de política aqui, não. Nesta época de Jesus, nem havia essa concepção de direita e esquerda na política. Hoje é direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, ultra-direita, ultra-esquerda. Quer dizer, são N posições, né, que existem na política. E Jesus diz assim: então virá o rei aos que estiverem à sua direita. Poderia dizer à sua esquerda. E hoje a gente estaria lendo diferente. E talvez a gente estivesse discutindo através de um outro enfoque. Dirá aos que estiverem à direita, dirá então às suas ovelhas: possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E sabe por que eu digo isso a vocês? Diria Jesus naquele momento. Porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando era forasteiro, vocês me acolheram, quando estava nu, vocês me visitaram, eu adoeci, vocês me visitaram, eu estava na prisão, vocês foram ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar? E Jesus responderá: em verdade, eu lhes digo, sempre que vocês fizeram isto a um destes meus pequeninos irmãos, aos pobres e desamparados, mesmo a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim vocês fizeram. Então dirá também, diferentemente, aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque quando tive fome, vocês não me deram de comer, quando tive sede, vocês não me deram de beber, quando era forasteiro ou imigrante, vocês não me acolheram, quando estive nu, vocês não me vestiram, quando estive enfermo e na prisão, vocês não me visitaram. Então também estes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E Jesus lhes respondeu:
em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus mais pequeninos irmãos, deixaste de o fazer a mim mesmo. E o texto conclui: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E muita gente entende que isso é um castigo de Deus, no sentido de que aquelas pessoas não sabiam disso, não. Aquelas pessoas estarão colhendo, ou estão colhendo, no texto, né, conforme o texto, simplesmente o que plantaram. Eu não creio na figura de um Deus castigador, que está procurando pessoas para bater na cabeça, para matar, para destruir. Não, não. Deus é um ser moral, é um ser pessoal e é um ser moral. Ele criou o ser humano e lhe deu autonomia. Ele pode fazer o que ele quiser, é a escolha dele. Deus não os impedirá, mas eles precisam saber que eles são responsáveis pelo que fazem. É interessante, meus irmãos, a gente contemplar essa questão da autonomia e da responsabilidade desde o princípio da história bíblica. Lembram-se daquele fratricídio primeiro da Bíblia, quando Abel matou Caim? Digo, quando Caim matou Abel, olha que eu ia ser perseguido por Abel, né? Quando Caim matou Abel, lembram-se? Ou estavam projetando, simplesmente estavam projetando. E Deus vai ao encontro de Abel, né? O texto diz, e fala para ele assim: Abel, Caim, por que tu estás tão triste? O teu semblante está descaído. Por que tu demonstra estar vivendo esse conflito tão sério em tua vida? Caim não responde ao Senhor. E Deus lhe diz: Caim, eu quero dizer uma coisa. O pecado está te cirandando. Quer dizer, o pecado está armando tentações diversas para que tu caias. Tu venhas cair. Entretanto, eu te digo o seguinte: não culpes o pecado. Não culpes o pecado. Nem culpes as tentações. Porque a ti cumpre dominá-los, às tentações e ao pecado. Caim, eis que o pecado roda a porta da tua vida, mas a ti cumpre dominá-lo. A responsabilidade do pecado é humana. É por isso que, na minha concepção de relação com Deus, eu não posso chegar na presença de Deus para dizer ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Porque Deus não perdoa pecados. Deus não se relaciona com pecado. Deus perdoa pecadores que cometem pecados. E quando perdoa os pecadores dos seus pecados. Vê a relação que Davi teve com Deus quando pecou tão gravemente, como vocês conhecem na história bíblica, e chega à presença de Deus e não diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa-me, porque eu pequei, porque eu fui infiel diante de ti, porque eu não fiz do que era do teu agrado, não dei atenção às consequências que me viriam, e agora todo o meu ser sofre, os meus ossos doem, o meu espírito está abatido, de tal maneira que ele diz: restitui, Senhor, a alegria, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Meus irmãos, é importante a gente pensar nisso. Pecar não é especialidade de Deus, pelo contrário, é uma impossibilidade para Deus. E para quem viva absolutamente segundo a sua vontade. Só quem viveu assim foi Jesus. Por isso que se diz que Jesus não pecou. Mas quem viva, quanto mais perto de Deus viva, menores são as possibilidades que essa pessoa caia em pecado. Pois bem, pecados são muitos, podem ser chamados por muitos nomes, né? E o pecado que Jesus aponta nesse texto que nós lemos aqui é o pecado do desamor. E por que Jesus o coloca de forma tão decisiva quando ele chamar aqueles que se dizem os seus fiéis para estarem com ele nos céus? Isso vai ao encontro, né, não de encontro, ao que Jesus nos diz também no capítulo 7 desse mesmo Evangelho de Mateus, quando ele chama a atenção
para os falsos profetas, a nossa atenção para que atentemos à ação dos falsos profetas no seguinte texto. Mateus 7, de 15 a 33. Ele diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, alerta o Senhor Jesus nesse texto, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos tantos milagres? E Jesus lhes dirá claramente: eu nunca vos conheci como meus servos e filhos do meu Pai. Apartai-vos de mim, vós os que sempre andastes, ou contumazmente andrastes, praticando a iniquidade. O que Jesus está dizendo, na realidade, é que quando ele voltar, muitos chegarão perto dele. Muitos dizendo que são igreja de Jesus Cristo. E o fato de dizer que pertence ao rol de membro de uma igreja, ou que é parte de uma igreja, dá o dízimo, canta no conjunto coral, que é instrumentista, que é diácono, que é mesmo pastor, missionário, seja lá o que for, essa não vai ser credencial para nós entrarmos no reino dos céus. A credencial vai demonstrarmos a nossa fidelidade ao Pai e a Cristo como Senhor das nossas vidas. Somos fiéis ou não somos fiéis a eles? Se não formos fiéis e não estivermos sendo fiéis a Ele, de nada adiantará o nosso discurso, a nossa postura falsamente piedosa. Nada disso prevalecerá. Prevalecerá se nós realmente cumprirmos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, meus irmãos, para que ninguém se complique e não volte a uma prática legalista como era a do judaísmo, temos que cumprir todos os mandamentos, eles se mostram sinteticamente e como mais importantes no mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas, amarmos a nós mesmos, amarmos o próximo como nós nos amamos a nós mesmos e, portanto, amarmos a nós mesmos. É nisso que está o amor. Amarmos a Deus, amarmos a nós mesmos e amarmos o nosso próximo. E lá no Evangelho de João, quando Jesus tece considerações a respeito do grande mandamento dele e do que ele nos está chamando a viver como servos seus, o que ele chama atenção é exatamente para isso. É que o mandamento dele, sobretudo, é que nós nos amemos como ele nos amou. Não há mistério nisso, é só olhar como foi que ele nos amou, sendo capaz de dar a sua vida por nós. Tão grande era o amor que nós devemos fazê-lo da mesma maneira. Ele diz assim, que a gente, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis a vós, que também vos ameis a vós mesmos. Uns aos outros vos ameis. E no que concerne à igreja, Jesus ainda acrescenta, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, um versículo que deveria servir de muita meditação, de grande meditação, permanente meditação para nós, de um paradigma para a gente avaliar como vai a igreja. Ele diz assim: e nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros, como eu os amei. Meus irmãos, eu volto agora ao
ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde Jesus esclarece àqueles a quem chama a sua presença sobre o que é essa questão de ir ou não estar com ele junto ao Pai. E aí, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para aquela pergunta que os discípulos fazem, não os discípulos, aqueles que estarão nesse grande encontro com Jesus na volta dele, né, e nesse julgamento, e a resposta que Jesus lhes dá. Né? Jesus tinha dito, então Jesus dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, e possuam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Preparado desde a fundação do mundo não é especificamente para aquelas pessoas, é para aqueles que fossem fiéis a Deus. Né? Na fidelidade a Deus se faz a escolha, não aleatoriamente, nem em função de os escolhidos de Deus, assim, aleatória e arbitrariamente no meio do povo. Há critérios. Esses critérios são universalmente conhecidos, senão permaneceria um arbítrio que colocaria o ser humano numa situação completamente caótica no que respeita à sua sede de eternidade de estar com Deus. Jesus diz, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e vocês conhecem o restante do texto. E aí, os que foram chamados e perguntarão a ele, Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos com sede, quando te vimos, ele dirá assim, e quando foi que te acolhemos, né, e te demos de comer, te demos de beber, e assim por diante. E ele dirá, olha só que coisa linda, né? Em verdade, eu digo a todos vocês o seguinte, sempre que vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, mesmo os dos mais pequeninos, a mim vocês o fizeram. E os que não estarão sendo chamados para o reino preparado por herança para aqueles que viveram na fidelidade a Deus, dirão, Senhor, quando é que vimos com fome e não pudemos de comer? Quando te vimos com sede e não pudemos de beber? E daí por diante. E Jesus lhes respondeu, em verdade, eu lhes digo que sempre que vocês deixaram de fazer isso a um destes mais pequeninos, vocês deixaram também de o fazer a mim. Meus irmãos, quando eu leio ou ouço estas palavras de Jesus, eu mais me encanto com a simplicidade do Evangelho e como o amor de Deus é universalmente dirigido aos homens, sem quaisquer acepção de pessoas. Qual é a pessoa, por mais obtusa que seja, que não vai entender essas palavras de Jesus? Qual? Qual a pessoa, por maior que seja a sua disfarçatez, que vai tentar dizer, não, mas nós não te servimos porque não... Ah, sim, vocês não me reconheceram, mas eu sempre disse a vocês... Olha, irmãos, há uns textos muito interessantes na Bíblia, lá no começo da história. Em Deuteronômio, quando é estabelecido o dia da remissão, quando seriam remidos todos os devedores, deixariam de ser devedores, suas dívidas seriam perdoadas, etc. A Bíblia diz que Deus está fazendo aquilo para que não haja pobre no meio do seu povo, não haja pobre no meio do seu povo. Mas ele reconhece que por causa da ambição humana e por causa da ambição que atende tanto aqueles que se enriquecem com aquilo que tinham, os que ficaram pobres, como daqueles pobres que simplesmente buscaram riquezas sem fundamentação, Deus estabelece, ou estabelecida na palavra de Deus, leis que promovam igualdade de novo, mas temo que seja possível mais à frente que essas leis, que essas heranças, que essas fortunas, que essa riqueza que foi tirada de alguém, às vezes até do ponto de vista legal, justamente, não marque a posição de pobreza e riqueza de superior e inferior o resto da vida.
pela vontade de Deus, está claro, é para que não existisse pobres na face da terra. Mas ele reconhece, ele que fez um homem finito, ambíguo e ao mesmo tempo autônomo, ele sabe que muitos não olharão com amor, não dirigirão ações de amor e caridade àqueles que são empobrecidos ou que foram empobrecidos, inclusive por sua própria ação. Ora, mas se o mandamento maior da lei de Deus, à luz da revelação de Jesus, é o amor, quando a gente for chamado à presença de Deus, o que mais a gente será cobrado será pelo viés do amor. Vocês me amaram? Provaram que me amam amando o meu semelhante? Mas que semelhante, Senhor? Meu vizinho? Não. Quando Jesus é instado a perguntar quem era o semelhante dos judeus que o apertavam ali, Jesus apontou a ação de um samaritano, né, que primeiro, um judeu que ia pela estrada e foi assaltado. Os judeus passaram, sacerdotes, levitas, religiosos de um modo geral, até eles passaram e não deram atenção àquele homem que estava ali já moribundo, que estava ali já os seus últimos esforços para continuar vivendo. Aí Jesus diz assim, depois que o samaritano passa, pensa as feridas dele, dá-lhe água, põe-no sobre o seu animal e vai levá-lo a uma estalagem e assume o preço da hospedagem daquele homem e diz ainda assim, qualquer coisa que for feita a favor daquele homem que tinha sido assaltado e que tinha sido quase morto pelos assaltantes, se o estaladeiro lá, o dono da estalagem, gastar mais, ele passará para ressarcir as despesas que esse homem tenha feito a mais. Aí Jesus simplesmente pergunta assim, eu estou dizendo que vocês amam o seu próximo, vocês me perguntam quem é o seu próximo. E eu lhes digo, quem foi o próximo daquele homem que estava moribundo ali na beira da estrada? Claro, o samaritano. Mas o samaritano, que para os judeus não mereciam nada da graça de Deus, como se a graça de Deus viesse do amor de Deus, como se o amor de Deus viesse pelo mérito do homem. É muito importante, irmãos, a gente se preparar, ou estar preparado, ou viver em permanente vigília de fidelidade a Deus, no mínimo pela certeza de que Jesus vai voltar. E quando voltar, uma grande reunião como esta acontecendo, nós seremos instados a dizer para ele, a mostrar-lhe se realmente cumprimos os seus mandamentos, acima e sobretudo o mandamento do amor. Vejamos-nos como igreja hoje e perguntemos-nos a nós mesmos o seguinte, nós amamos como Jesus nos amou? Amamos o nosso irmão como Jesus nos amou? Nos preocupamos com ele, vamos ao encontro dele, nas suas necessidades, onde eles estiverem. Nós nos movimentaremos, juntaremos outras pessoas para nos ajudarem também a ajudá-lo enquanto ele saia daquela crise. É isso que a gente faz. Ou a gente que é membro de uma igreja, a gente descansa no institucional. Bem, eu dou meu dízimo, a igreja que faça. Não. O amor é para ser vivido principalmente pessoalmente, pessoa a pessoa. O amor que a instituição eclesiástica passa às pessoas, ele é frio. Ele é quase uma obrigação orçamentária, programática da igreja. Não é um ato que envolve toda a pessoa e que denota o amor de Deus e que alcança aquela pessoa exatamente como se as mãos de Deus estivessem tocando-a, a voz de Deus estivesse falando a ele e ele entendendo que era Deus que estava lhe falando. A gente no Rio de Janeiro, meus irmãos, a gente vive, não vou ampliar isso para mais nada, a gente vive uma situação tremendamente perturbadora para quem queira estar preparado para a volta de Cristo, num clima de ser questionado principalmente pelo amor com que nos amamos uns aos outros e ao nosso próximo, pelo maior de todos os mandamentos. Por exemplo,
num rio tão desigual como esse, em que há tantas pessoas morrendo de fome, de frio, às vezes derretendo em suor e se desidratando no verão, agora no inverno, que vai ser na primavera e no outono também, que são frios no Rio muito mais do que no verão, e as pessoas não estão acostumadas com isso. Não tem um teto, não tem uma cama, não tem... dorme em cima de papelão, ou mesmo um colchão no chão, com o vento e a chuva batendo-lhe no corpo. O que isso diz para a gente? Nada. Nada. Quando a gente sabe que essas pessoas, muitas delas, não comem 1, 2 dias para que os filhos comam, especialmente as mulheres fazem isso. Como é que a gente pode viver placidamente e alegremente sabendo disso? E não vendo nisso um desafio que tem a ver com o nosso compromisso com Cristo e com o estar preparado para a sua volta. Pode ser amanhã, não sabemos. Sabemos apenas que o julgamento dar-se-á sobretudo em função do que se lhe fomos fiéis ou não. É só pela palavra, eu creio em ti, Senhor. Ele disse, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, apartem-se de mim. Eu nunca os conheci, porque vocês nunca amaram. Pelo contrário, desprezaram principalmente os mais pequeninos. Quando Jesus esteve na terra, Jesus viveu junto aos pobres, aos pecadores, aos enfermos, aos que eram quase os marginais, marginais no sentido de fora daqueles que viviam mais bem aquinhoados social e materialmente. Quando alguém ouve uma mensagem assim, logo pensar, lá vem negócio de socialismo. Não, é cristianismo, puro e simples. Se o socialismo propõe isso, que bom que seja. Se há capitalistas como há, que estão dispostos a dividirem sua fortuna para que os pobres vivam menos desigualmente, que maravilha isso. Eu um dia ouvi um discurso numa reunião do G20, do grupo dos 20 maiores países do mundo, e um grande empresário dos Estados Unidos alertando os outros para o seguinte, olha só, a gente tem ainda um pouco de tempo para decidir se a gente vai agir mais justamente e partilhar do muito do que nos sobra e sobra sobejadamente com os pobres ou não, antes que eles nos tomem. Aquele homem tem a consciência que os pobres são a maioria absoluta. Se for, é como querer, por exemplo, um país como o Brasil, que a China o invada por terra. Ora, só botar 1 bilhão e 600 milhões de chineses aqui dentro, não tem como resistir. Não tem como resistir. O que aquele ricaço, aquele bilionário americano estava dizendo, nós precisamos ter consciência que nós produzimos desigualdade e temos que procurar minorar essa desigualdade e tributar mais os nossos bens e fiscalizar o Estado para que esses bens sejam usados exatamente para que os mais desiguais sejam menos desiguais, tanto para cima como para baixo. Os mais ricos sejam menos ricos, os mais pobres sejam menos pobres. Alguém já disse que há uma grande diferença entre uma postura radical nessa dimensão e uma postura equilibrada. Tem gente que diz assim, eu quero acabar com a pobreza no mundo e eu quero acabar com a pobreza acabando com a riqueza. Ora, se você acabar com a riqueza, você só vai ter pobres. Se você acabar com a pobreza, só vai ter bilionários. É impossível acabar com a pobreza, porque os ricos dependem do pobre. São os pobres que geram riqueza para os ricos. E eles entram com o capital, que é coisa. E o pobre entra com o trabalho, que é vida. E as coisas se valorizam mais que a vida.
Então, a gente precisava pensar nisso, porque quando a gente tem essa desigualdade, a gente pode viver no meio dessa desigualdade omissos, silenciosos, sem procurar encontrar estratégias que não sejam estratégias simplesmente estar apoiando o governo de plantão, seja ele quem for, seja de esquerda, seja de direita. Não é função da igreja apoiar nenhum partido cegamente, nem nenhum governante cegamente, nenhum, seja ele qual for. Não é. Outra coisa tão importante também, a questão, por exemplo, das mulheres e do seu sofrimento e do terror pelo qual elas passam numa sociedade machista como a gente, em que elas estão sempre vivendo à espreita de serem mortas por pessoas com quem elas não quiseram mais viver. Os feminicídios que acontecem hoje. Ontem, eu contei, circulando pela internet, assim, em alguns jornais, 7 ou 8 homicídios acontecidos no Brasil em menos de 30 horas. Homens mortos por mulheres, mulheres mortas por homens, digo, pelo simples fato de que eram mulheres que não aceitaram o senhorio deles ou a ordem deles sobre a vida delas, a opressão deles sobre elas. As igrejas não podem fazer nada sobre isso. Não poderiam ser, não todas, porque não há comum e muitas não têm qualquer estrutura para isso, mas não poderiam ser centros em cada bairro, em cada área da cidade, de socorro a essas mulheres, de ouvi-las, indicar como deveriam elas atuar, como poderiam elas chamar a igreja para estar presente pastoralmente. Eu estou aqui na minha casa sendo ameaçada, um sinal. Ela não teria que dizer isso na frente do ex-marido, do ex-namorado, né? Nada. Mas alguma coisa, um clique no telefone que pusesse em contato essa mulher com uma instituição eclesiástica, principalmente com a comunidade eclesiástica, e fosse um grupo visitá-la. Chega de surpresa lá, vai orar com ela, desarma lá o... Desarma quer dizer moralmente e emocionalmente o pretenso assassino, né? O pretenso praticante do feminicídio, e as coisas ganham um outro rumo. Na cidade do Rio de Janeiro, não em regiões aí como o Catete, por exemplo, mas em outras regiões como as mais próximas de comunidades, de favelas, em morros. Meus irmãos, quando tem chuvas torrenciais, as ruas que dão acesso aos morros ficam intransitáveis. Mas, às vezes, naquelas ruas, há templos fechados, assim, que se pode contar às dezenas, nas proximidades. Não deveriam esses templos estarem abertos para acolher essas pessoas, para descansarem um pouco ali, para orar, talvez, as que quisessem, ninguém seria obrigado, mas na outra sala nós temos um momento de cântico, de oração, quem quiser venha, não é? Até que a rua desse condição de trânsito para essas pessoas, ou então para dormirem ali, dali saírem de manhã com um café, um pedaço de pão com manteiga, um pedaço de queijo ou um ovo, qualquer coisa que fosse. A gente pode fazer muito, e a gente não faz. A população dos que a gente chama eles são chamados de vulneráveis, as crianças, os enfermos, os idosos. A gente tem nenhuma estratégia para estar ao lado dessa gente e eles entenderem que Deus e Cristo, através da igreja, está ao lado deles e da vida. São algumas questões que eu levanto que a gente, como denominação e como igreja, né, tem que pensar. É evidente que nenhuma igreja pode fazer isso sozinha, mas pode ser inspiração para que outras façam junto com ela e juntas essas igrejas todas. Ao fazer isso, quando no dia final Jesus nos chamar e disser que nós estaremos com ele no paraíso, né, ele nos dirá que
estivemos ameaçados e vocês estiveram ao meu lado. Estivemos à beira da morte por assassinato e vocês evitaram. Estivemos com fome e vocês nos alimentaram. Naquela noite em que fomos pegos no meio da rua, não tínhamos roupa para ir para o trabalho, naquele dia vocês nos vestiram. Quando os nossos filhos estavam presos, mesmo porque traficantes de drogas, vocês foram visitar conosco. Irmãos, é preciso que a gente trabalhe uma nova mentalidade para a igreja dos nossos dias. Os desafios estão aí à frente. Isso que eu estou dizendo, a igreja devia estar fazendo há centenas de anos. Não é agora, não. Mas elas não fazem. Não fazem. Essa população de rua, qualquer igreja pode, com as maravilhosas mulheres que elas têm, elas podem preparar um sopão e sair um grupo de homens e jovens numa noite fria e sair distribuindo com os pobres da cercania, né, das imediações da igreja. Há muita coisa que pode ser feita, meus irmãos. Advogados da igreja que procurem ver pessoas que estão nos presídios, ali sim, escola de crime, e na iminência de se tornarem criminosos perigosíssimos, os que estão ali sem fundamentação para serem soltos. E aqueles cujas penas já foram pagas e não estão soltos. Há muita injustiça sendo praticada e a gente passa de largo, não é? A gente pode, inclusive, se não vai fazer diretamente isso, uma ação com essas pessoas que estão nos presídios, podendo estar soltas, inspirar ações de alguns grupos, como a OAB, como os advogados cristãos que estão na OAB e em outras instituições, para que isso seja feito. Eu só tenho para mim, irmãos, que o que Jesus nos manda é o seguinte: eu vou voltar. O tempo e a hora só o Pai sabe. Mas quando eu voltar, dar-se-á essa grande reunião em que virão a mim todos querendo ir para o céu. Mas eu direi: vinde a mim aqueles que venham a mim, os que me foram fiéis. E foram fiéis porque quando o meu amor precisou ser demonstrado, especialmente aos que necessitavam, essas pessoas praticaram o meu amor. Me foram fiéis no maior de todos os mandamentos, o amor. Estejam atentos a isso, pratiquem isso. Não se contentem simplesmente em dizer que são meus discípulos, que vocês puderam ouvir aquilo que eu disse lá em Mateus 7, e que eu citei há alguns instantes. Eu não os conheço. Vocês andaram sem praticar o amor e era iníqua a vida de vocês quando vocês não amavam. Meus irmãos, o tema é muito vasto e a gente precisa, quando menos, entender o seguinte: os céus são uma opção de vida, uma oferta de Deus, uma opção de vida de cada pessoa. Mas o que opta pelos céus, opta pelo senhorio de Cristo e a fidelidade à vontade de Deus, revelada nas Escrituras e, sobretudo, em Jesus, na vida de Jesus. Só os fiéis. E nós não podemos bater no peito: eu sou fiel. Não, não, não. A gente será reconhecido como fiel ou não, vivendo os seus mandamentos. Se vocês me amarem, vocês viverão os meus mandamentos, é o que diz Jesus. E os que serão chamados à eternidade para estarmos junto com o Pai, diria Jesus nessa hora também, serão aqueles que me amaram, cumpriram os meus mandamentos e agora estarão na eternidade juntos com o Pai, vivendo aquilo para o que nós nos preparamos e tanto renunciamos por esse prêmio tão especial. Que Deus nos abençoe a todos vocês, a nossa igreja, ao nosso pastor Heraldo, pessoa tão dedicada e a igreja, né? E a quem a igreja ama tanto. E sempre estejamos orando por ele, por sua família, pelo Heraldinho, que é o faz tudo aí da Igreja Batista do Caeteto, né? E
por todo o Brasil batista, evangélico e cristão. Eu somente me despeço com um lamento. A gente jogou a doutrina das boas obras no lixo, porque ela era católica e os espíritas praticavam as boas obras. Agora, a realidade continua assim. Os espíritas praticam as boas obras, uma questão que tem a ver com o karma, que era uma doutrina em que eles creem, e os católicos porque acham que a salvação vem também pelas obras, ou vem pelas obras principalmente. E nós? Cremos que a salvação vem pela fé sem obras? A fé sem obras é morta, é o que nos diz Tiago. É preciso ter fé e expressar essa fé em obediência a Deus. E o clímax, o foco principal da obediência a Deus é a obediência ao seu mandamento do amor. Se vocês me amarem, vocês cumprirão os meus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe e até uma próxima. Irmãos, nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical, queremos lembrar os irmãos e convidá-los para um encontro interativo às 18 horas no Zoom, onde poderemos debater a lição que foi estudada nesse domingo, né? Tirar dúvidas, trocar experiências, compartilhar. É um encontro maravilhoso que, fazendo um esforço, todos vão ter bons resultados, um bom aprendizado e vai sair bem enriquecido da nossa lição. Então, convido a todos para 18 horas no Zoom, um encontro interativo. Convido os irmãos aí do seus lares para vir seus cantores no hino 114, é o mesmo hino que demos na abertura, só que agora vamos cantar a terceira e quarta estrofes, né? O hino tem o título A Vinda do Senhor, que vai ser acompanhado pela nossa irmã pianista Lúcia Maria, piano, e vamos ter a família pastoral cantando para que nós possamos acompanhá-los nesse belo hino. Depois teremos a oração final, encerrando a nossa EBD, que vai ser feita pela nossa aluna da EBD, irmã Josenalva Gomes Teixeira de Souza.
Gratidão, Santo Deus, por encerramento da Escola Bíblica Dominical, meu Pai, aonde aprendemos mais um pouco, meu Pai, da Tua Palavra, Santo Deus, através da oração, Santo Deus, que possamos ser fiel, meu Pai, nos dízimos, nas ofertas, Santo Deus. São essas bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.